Deus, louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus age na vida do ser humano. Este Deus maravilhoso, que nos encarrega como seus filhos em Cristo Jesus, para alertar a você do que está acontecendo e do que ainda está por vir. Porque sempre você, que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus, você vê continuamente os servos de Deus, seus atalaias, alertando a você que Cristo vai voltar. Glória a Jesus. Por isso eu quero ler aqui para você em Marcos 16, o que Jesus deixou dito. Ele disse, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esta é a palavra de Deus. Por isso é que nós sempre estamos aqui alertando a você, porque você não dá crédito, anda na praça para lá e para cá, e não dá crédito o que se está anunciando aqui a você. Se você soubesse o quanto é importante para você, de você ouvir e fazer uma reflexão na sua vida, do que Deus fala para você através deste som e dos seus atalaias que aqui estão. Porque é a incrível transformação que ocorre quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ao fazer esta decisão de fé, não apenas recebemos perdão dos nossos pecados, mas também nos tornamos parte de uma nova identidade em Cristo. É essa transformação que você ouviu, o alerta que o irmão Simão estava aqui falando, de que sem Cristo você não é nada, mas com Cristo a coisa é diferente. Porque Ele faz o trabalho na tua vida de que você necessita disso, mas às vezes você reage, não é você, é outra força descomunal que faz isso com você, a rejeitar o que Ele é oferecido aqui através da palavra do Senhor, para que você tenha, dando este passo para Cristo Jesus, e você tenha uma identidade em Cristo Jesus. Porque nós, como os cristãos, somos convocados para lutar a boa batalha da fé. Vestimos a armadura de Deus e nos levantamos como soldado do exército do Senhor, combatendo o mal e proclamando o seu reino. É por isso que nós sempre estamos aqui. E isto é uma realidade nas nossas vidas, que queira ou não, é uma realidade que nós temos que fazer, uma responsabilidade muito grande que Cristo fez nas nossas vidas. É de levar o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui para que a palavra de Deus vos alcance. Aleluia. Para que nós sempre estejamos aqui combatendo
nesta pedra que é os vossos corações e proclamando o reino de Deus. Aleluia. Nós vemos em Mateus 20, de 1 a 16, Jesus falando de um trabalhador na vinha. Aleluia. Porque Jesus nos chama para trabalhar em sua vinha, compartilhando o evangelho e fazendo os discípulos de todas as nações. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na obra do Senhor. E você tem essa oportunidade de trabalhar para Deus. Porque é maravilhoso. As pessoas hoje querem andar da forma que bem entendem. O que vem diante do nariz fazer. Eu fazia isto porque também não tinha esse entendimento. Eu fazia tudo que vinha no meu nariz, eu fazia achando que estava certo. Mas não, quando Deus me chamou e eu abri a porta do meu coração, eu comecei a entender, buscar a sua palavra na Bíblia Sagrada, porque ela é o manual de vida do ser humano. Ela tem solução para tudo, para as nações, para o povo, para o Estado, para o país, para a sua vida, para a sua família. Tudo ela tem solução. Solução para tudo ela tem. Mas as pessoas não entendem isso. Não entendem ainda. Porque você vai começar a entender isso quando você der um passo para Cristo Jesus, que Ele te selar com o Espírito Santo, Ele vai te orientar. E você começar a ler, Ele vai te ensinar e mostrar o que verdadeiramente Ele quer na tua vida. Aleluia. Em Romanos 15, 1 a 8 diz, ele fala dos ramos da videira, porque em Cristo somos enxertados da videira verdadeira e recebemos vida abundante, permanecendo nele, produzindo frutos que glorificam a Deus e demonstram nossa verdadeira identidade como seu discípulo. Aleluia. Um sacerdote no templo. Como crentes somos chamados a ser um sacerdote santo, oferecendo sacrifício de espiritualidade agradável a Deus, intercedendo pelos outros diante do trono da graça. Olha que maravilha nos faz aqui. O que é que a palavra de Deus nos diz? Que nos tornamos sacerdotes, intercedendo por você diante de Deus, e você não sabe disso. Que o povo, esta nação de Deus, nação santa, quando se ajoelha, ora por você sem saber nem quem você é, pedindo por você que esta graça maravilhosa de Deus te alcance. Aleluia. Porque em Cristo tornamos cidadãos do reino de Deus. Não somos mais estrangeiros nesse mundo, mas agora pertencemos a um reino celestial, onde Jesus é Rei e Senhor. Glória a Jesus. E você tem esta oportunidade, é dado aqui a você, aos sábios que estamos aqui continuamente, falando para você, que você pode se tornar um cidadão do reino de Deus. Quando você toma essa decisão diante de Deus, você se torna um cidadão do reino de Deus, um filho de Deus. Aleluia. Porque assim a palavra de Deus, ela revela. Aleluia. Aqui existe uma coisa que eu acho muito importante
na palavra de Deus que quando eu era do mundo, que fazia as coisas aos contrários à vontade de Deus, porque Deus ama a todo ser humano. Ele ama todo ser humano vivente, Deus ama. Agora ele abomina o que o ser humano faz, que não agrada a ele. Você tem que pensar nisso daí, que Deus te ama. Agora o que você faz é que o afasta dele. Porque Deus, ele quer nós como filho. Porque você sabe que o filho sempre a tendência que tem é obedecer ao pai. E nós vamos na nossa caminhada tentando agradar a Deus. E você tem esta oportunidade. Porque aqui é uma coisa muito séria na palavra de Deus, que até então eu não tinha percebido. Que em João 14:2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só isso aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: e vou preparar-vos lugar. Jesus fala isso para os discípulos depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele foi subir aos céus, voltar ao Pai, porque hoje ele se encontra à destra de Deus, intercedendo por todo aquele que o aceita ele como Senhor e Salvador. Então ele diz isso para os discípulos, que na casa de meu pai, no céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não fosse assim, bradezão, vou preparar-vos lugar, ele diz. Hoje nós vemos que as pessoas, por não ter o conhecimento disso aqui, desta palavra maravilhosa, porque quem falou isso foi Cristo Jesus. Todas as pessoas, seres humanos, ele faça o que deixe de fazer, quando ele passa dessa para outra, ele está no céu. Ele vai para o céu. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que uma decisão dessa aqui é para quem tem a graça dele, é para quem obedece a ele, tenta obedecer a ele, é para quem é discípulo dele. Ele está falando isso para quem é discípulo dele, que obedece a ele, vai procurando obedecer a ele, andar nos caminhos que ele escolhe para todos nós que o obedecemos. Ele vai preparar esta morada que ele está lá preparando, é para quem é seu discípulo, para quem aceita ele como Senhor e Salvador. Não é para todo mundo que faz o que bem quer neste mundo, aí quando morre, está lá no velório, ele já está no céu com Deus. Se fosse assim, Jesus Cristo não teria vindo para morrer na cruz do Calvário, porque quando ele veio e morreu na cruz do Calvário, fez este sacrifício por todos nós, pelo esse grande amor de Deus com o ser humano. Ele fez esse sacrifício, esse pacto com o ser humano, para que o ser humano se reconcilie com Deus. Esta que é a verdade. O ser humano quer ir para perto de Deus, mas não quer saber dele de jeito nenhum, só quer ir na hora da morte. A família, ele está lá no céu, no cantinho, e sendo enganado, porque eu não sei porque qual tipo de doutrina que acata isso. Porque na sua palavra está aqui, ele dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Ele está dizendo isso para os discípulos,
para quem é discípulo dele. Ele não está dizendo aqui se fosse assim, ele dizia na casa de meu pai há muito morado, se não fosse eu vou preparar lugar para todo mundo. Ele ia dizer, eu vou preparar lugar para todo ser humano. Você pode viver da maneira que você quiser, fazer o que você bem entender. Quando você morrer, você está lá perto de mim, não se preocupe não. Pode fazer o que você quiser. Mas só que não é isso. A gente tem que pagar um preço por isso aqui. Tem que pagar um preço. Nós que fazemos isso, não somos melhores do que você, não. Porque nós somos seres humanos e somos falhos e pecamos ainda, mas somos lavados no sangue de Jesus. Porque na hora nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. Então você tem que ter o entendimento disso aqui. Porque nós estamos na caminhada. Devemos ter o quê? Pela nossa fé, a certeza no coração de que seremos salvos. Que estamos salvos em Cristo Jesus. Pedindo sempre a Ele a graça de Deus, a proteção divina, a graça do Espírito Santo, nos ensinando, nos protegendo, nos iluminando, nos dando força, coragem, para que sempre estejamos aqui, nesta batalha espiritual, que é grande esta batalha. Por isso Deus fala desta maneira. As pessoas entendem que todo mundo vai para o céu. Então de que adiantaria Cristo vir o que? Fazer aqui o que? Morrer aqui, para que esse sacrifício que é comemorado na Semana Santa, todo mundo comemora? Para que Jesus ia fazer isso aqui? Para dar um feriado para o pessoal? Não. Esse sacrifício Ele fez por mim e por você, para que você fizesse uma reflexão na sua vida, quando ouvir a sua voz através dos seus atalaios pregando a palavra de Deus, você fazer uma análise para ver se você está certo diante de Deus. É por isso que você pense bem antes disso. Antes você tiver só, analise isto. Será se eu morrer eu vou para o céu? Como é dito? Será? Porque olha, sempre tem um será na frente. Porque ele diz aqui, olha o que ele diz na palavra em Marcos, capítulo 16, versículo 16, ele diz assim: quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. É por isso que Deus dá este escape através da sua palavra a você, esta revelação maravilhosa, porque você tem que entender, toda pessoa tem um sentimento de juízo, de pensar que tem dois reinos lutando continuamente. Aqui tem uma batalha, aqui nesta praça, com este trabalho, tem uma batalha imensa. Então, são dois reinos continuamente lutando, e você não sabe disso. Você sabe que existe Deus. Você sabe, qualquer um sabe, qualquer um ser humano sabe que existe Deus. Você sabe que existe o diabo, você sabe disso. Aí eu pego e faço a você essa indagação, você que está ouvindo este som. Tem Deus? Tem. Aí para onde? Para o céu. Tem o Satanás, também tem o erro, tem o inferno. Então, se tem o inferno, alguém deve ir para lá. Eu acredito nisso, que a palavra de Deus nos revela. Está aqui ela dizendo: quem for batizado será salvo, quem não for será condenado. Então, são dois reinos que tem. Todo ser humano sabe disso. Todo ser humano sabe. Tem o reino do céu e o inferno. Então tem o reino do céu, todo mundo quer ir para lá. Mas tem o reino, o inferno. Então se tem este inferno, alguém vai para lá.
sem sombra de dúvida, tem o reino do céu e o inferno. Não é que você quer, é a oportunidade que Deus te esclarece através da palavra para tu tomar consciência de que Ele está querendo te tirar deste mundo que está aí, que não leva ninguém a nada, está levando a pessoa do mal a pior, as coisas tudo acontecendo aí, porque Jesus Cristo disse que iria acontecer, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer ainda, até a volta dele. No Velho Testamento, as pessoas eram anunciado através dos profetas que Jesus viria. Ninguém acreditava. Jesus veio. Hoje, há 2000 e poucos anos atrás até hoje, nós estamos programando a volta de Jesus, porque Ele disse que voltaria. E nós estamos falando a você continuamente, para que você se alerte disso, que o que Ele deixou dito está acontecendo neste mundo. E vai acontecer coisas piores ainda. Eu sei que muita gente vai se abalar, porque pouca coisa que acontece se abala, fica admirado e vai se abalar muito mais ainda. Jesus encerra essa passagem com a palavra conforto e esperança. Esta promessa nos assegura que ao crer em Jesus Cristo e segui-lo, temos a esperança de uma morada eterna na presença de Deus. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Para crer no Evangelho e desfrutar da salvação oferecida por Jesus, precisamos confiar nele, reconhecer sua divindade, conhecer sua obra redentora, exercer fé e seguir seus ensinamentos. A fé verdadeira é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, baseado em confiança, obediência e entrega total a Ele. Este é o Jesus que nós estamos aqui sempre anunciando. Porque você olha para cá, a gente aqui, os irmãos sentados aqui na idade que está, quando você der este passo, você vai fazer a mesma coisa, porque você vai sentir a vontade do Espírito Santo te induzindo a fazer isso. Ele vai pôr no teu coração, vai te selar com o Espírito Santo e ele vai fazer a mudança do teu coração. E tu vai aqui estar fazendo esta mesma coisa que nós estamos fazendo, porque ele nos induz a isso. Aleluia. Meus amados, você que ouviu, são estas as palavras que Cristo tem me dado para trazer até vocês, este alerta, porque o mundo não tem o que dar. Eu já vivi muitas vezes, o que o mundo tinha que viver no mundo eu já vivi, já estou há 34 anos mais ou menos de crente em Cristo Jesus e quero estar nele até ele me chamar. Até ele me chamar. Enquanto ele não me chamar é porque eu tenho que estar aqui fazendo a obra dele, e assim eu peço a graça do Espírito Santo para estar todo o tempo alertando a você e a todos que ouçam esse som, em nome de Jesus. Cristina, louvando ao Senhor.